Olá, amigos do Polêmica Paraíba, já aqui ao meu lado, o professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional, Ricardo Servo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai falar de um tema que está causando polêmica em todo o Brasil, que é a reforma política aprovada pelo Congresso Federal e que ainda não ficou muito clara na cabeça dos brasileiros como ela se deu e como ela vai ser utilizada nas próximas campanhas. Servo, o que é que o senhor destaca nessa reforma que foi aprovada agora? Reinaldo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar participando aqui dessa caixa de pensamento que é a Polêmica Paraíba. Então, uma grata, eu recebo com muita alegria, uma grata notícia que vocês me deram foi me convidar para participar disso. Um momento histórico que é, mais uma vez, eleição. Um país que a gente vive de eleição, que é bom e é ruim. Primeiramente é bom e é ruim, porque a gente não perde o contato com a democracia, com a prática democrática. Isso é bacana. Mas, por outro lado, principalmente aqui no Nordeste, a gente fica com os olhos sempre voltados para disputas e pleitos eleitorais, que eu não sei até que ponto isso é tão interessante. Com relação a essa mudança que está acontecendo agora, eu devo confessar a você que é uma mudança meio tímida. A gente não mudou, não alterou muita coisa. E alterou, sim, no que tange a financiamento de campanha, por exemplo. A gente pode dizer que foi uma maquiagem voltada para os interesses dos próprios políticos e não da sociedade? Olha, eu não diria maquiagem, mas poderia dizer o seguinte, que atendeu-se pouco àquilo que a sociedade demanda. Por exemplo, a questão da obrigatoriedade ou não do voto, né? Isso ficou de fora, por exemplo. Né? O próprio o debate mesmo do financiamento de campanha de forma mais ampla. Eu entendo que não houve esse debate, porque a gente deixou praticamente a mesma coisa, com algumas nuances que a gente vai falar aqui. E o que é que definitivamente foi aprovado que a gente pode destacar? Olha só, foi aprovado o FEFC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Isso gerou muita polêmica, porque houve uma transferência de recursos, uns dizem que foi economia, mas houve uma transferência de recursos e que remontam um total, uma quantia vultosa que é de 1,7 bilhão de reais que serão remanejados. 30% serão advindos das emendas de bancada do Parlamento, no caso da Câmara dos Deputados, e emendas de bancada em relação aos senadores. Uma pergunta, esse valor de 1,7 bilhão, ele é anual ou a cada 2 anos só para a campanha? Olha, está previsto agora para as próximas eleições. Ninguém sabe como a gente vai funcionar nas próximas eleições. Para a próxima eleição está previsto 1,7 bilhão. Só complementando, os 30% serão advindos dessa fonte, das chamadas emendas de bancada, e o restante virá do fim da propaganda partidária anual. Eu queria frisar isso. Não é? Aquilo que os impostos que eram arrecadados com a isenção que era da propaganda partidária anual vai complementar esse fundo. Não quero dizer que a propaganda política eleitoral estará no fim, não acabará. Aquela propaganda que acontece a cada 2 anos, ela continuará. Porém, a propaganda que acontece anualmente, aquela que a gente sempre está assistindo televisão e vem a propaganda do partido A, partido B, partido X, partido Z, haverá um fim desse tipo de propaganda. E com essa subvenção que existia com relação a tributos, esse dinheiro vai ser remanejado para compor esse fundo FEFC de 1,7 bilhão de reais. Quero dizer também a você que o fundo partidário, que foi de volta, salvo engano, 641 milhões de reais, chegando até 800 e tantos milhões de reais, que está em vigor, ele continuará normalmente e haverá, inclusive, uma projeção para 2018 para um aumento de 1 bilhão de reais para o fundo partidário, que não é o fundo de financiamento de campanha. Para deixar claro, agora são 2 fundos, né? Exatamente. Já tinha o fundo partidário e agora vai ter o fundo eleitoral, é isso? Exatamente. Dizer também que foi aprovado também, vamos dizer assim, um apêndice à reforma eleitoral, que foi a possibilidade de partidos políticos parcelarem as suas dívidas fiscais, né? Salvo engano, até 60 parcelas, que existia uma nebulosidade com relação a essa divisão para que os partidos políticos pudessem pagar e com a utilização do próprio fundo partidário. Então, até agora a gente só está vendo benefício pró-partido, pró-político, né? Pró-sociedade, nada ainda. Outro ponto que ficou bem confuso ainda na cabeça das pessoas é com relação, já deram o nome de distritão, já deram o nome de voto de coligação. O que é que ficou decidido nisso,
dessa situação para a eleição já do ano que vem? Olha, de mudança, efetivamente nada, continua tudo do mesmo jeito. O que vai acontecer é a mudança para 2020, que as coligações para 2020, para vereadores e para deputados, as chamadas coligações proporcionais, essas irão desaparecer, mas só em 2020. As coligações proporcionais continuarão a mesma coisa para o ano de 2018. Inclusive, a mesma formatação para as candidaturas chamadas candidaturas majoritárias, para governador, para senador e para prefeito, quando existir apenas em 2020. Certo. Só para deixar bem claro, a partir de 2020, como é que vai ficar o sistema? Vai ser os mais votados que vão entrar ou vão continuar naquele conchavo de partidos para eleger proporcionalmente? Bem, a questão de 2020, eu só não diria nem conchavo. Realmente acontece, vai acabar a chamada coligação proporcional. Então, para uns dizem que acabará isso, para uns dizem que será um retrocesso, ou será um avanço. Eu, particularmente, acho que não é um avanço, porque com esse sistema você permite que uma pessoa que não tem a mínima condição de se eleger, nesse sistema de distribuição de votos, ela acontecerá de ter chances para disputar com uma pessoa que já é projetada já no cenário político. Então eu acho isso, na minha ótica, respeitando quem pensa o contrário, profundamente antidemocrático, porque isso, por incrível que pareça, tem sempre o voto do puxador de voto, desiguala a disputa do pleito. Eu não acho que seja bacana isso. Pelo menos para o nosso modelo eleitoral, para o nosso nível de cultura e de consciência eleitorais vigente agora no momento. Então, para fechar, eu queria que o senhor definisse a reforma política em uma frase. O que é que o senhor acha que foi definitivamente essa reforma política votada no Congresso? Eu achei tímida e preocupante. Por quê? Porque a gente tirou de um canto para botar no outro, e os temas que são centrais para avançar a política brasileira, sabe, elas realmente não foram tratadas. E isso, a imprensa tem divulgado, isso deixa uma impressão não muito positiva perante a sociedade. A sociedade realmente quer e cobra e precisa. Sabe, só a título de ilustração, se tentou colocar a questão da chamada censura, que era uma censura onde os partidos políticos, os candidatos que se sentissem prejudicados no período eleitoral, endereçariam para os sites ou portais matérias, pedidos para retirar matérias que sejam, aos seus olhos, ofensivas. Isso era um absurdo na minha ótica. Isso foi vetado pelo presidente Temer e graças a Deus aconteceu esse veto, que eu achei um absurdo. E para fechar mesmo a questão da arrecadação de campanha, que isso vem do direito americano chamado crowdfunding. O que é isso? É uma plataforma que você faz para arrecadar fundos. Isso é uma inovação, eu achei benéfico, isso é positivo, que você pode, a partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos podem realizar as arrecadações, coisas que não existiam no direito brasileiro, é inovação, é ponta, isso existe no direito americano, e acho que vai facilitar, inclusive para minimizar a malfadada prática do chamado Caixa 2, que é muito difícil. Isso não sou eu quem diz, os próprios ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal admitem abertamente, publicamente, essa prática, que ela é nefasta e ela é muito difícil de combater. O essencial, inclusive, é metodologias para que a gente iguale a disputa e que o eleitor não venda o voto. Eu já deixo uma mensagem, né? Que não venda o voto. Acho que o que mais contamina o processo eleitoral é a venda de voto. Isso principalmente no Nordeste brasileiro. Isso definitivamente decide eleições, isso compromete a legitimidade do pleito e é profundamente danoso à democracia brasileira. Então tá aí, muito obrigado, doutor Sérgio, o senhor foi esclarecedor como sempre, e volto mais vezes aqui ao Polêmica. A honra é minha, eu estou sempre à disposição. Preciso que a gente faça isso, sabe, esse debate com a sociedade. A sociedade precisa gostar de política, porque ninguém vive sem política. Absolutamente tudo na vida você faz com política, até dentro de casa. Você usa política para tudo. Então não adianta você dizer que não gosta de política, porque tudo que se faz, a lei que está regendo o marco da internet, por exemplo, você está vendo o vídeo agora aqui, tudo isso foi feito por quem? Foi feito pela classe política. Então, política é fundamental. Política é a grande arma para mudar a vida das pessoas e mudar com qualidade. Tá dado o recado.